Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na vigilância, na oração, sempre buscando a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. A sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Antes do princípio. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, e havia trevas na face do abismo, aonde ele disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e fez separação de luz e trevas. Tudo aquilo que ele fez, ele certificou que era bom. Ou seja, por aquilo que foi feito, segundo o autor e consumador da nossa fé, vendo que é bom, experimentou, aperfeiçoou a fé. Assim nós devemos experimentar as boas novas e através do experimento do Espírito experimentado em boas obras, se aperfeiçoa a nossa fé. Fé juntamente com obras que caminham lado a lado. Nós experimentamos aquilo que é bom, perdão, aonde obras de justiça juntamente com a fé. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos da sua justiça, assim a palavra nos diz. Aqueles que permanecem firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que é o consolador, aquele que não dormita, não tosqueneja, no caso, está sempre a nos manter na sua segurança. Ele é aquele que sempre nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. O pão nosso de cada dia, onde a palavra diz que aqueles que perseveram com ele terão não somente para si, mas para dividir sempre com uma multidão, porque a ambição dos justos é em prol de muitos. E assim nós perseveramos sempre com a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, e na perseverança de sempre alcançar as regiões celestiais, aonde a nossa alma está ancorada na esperança, na caridade, na piedade, aonde não desfalecem aqueles que nele depositam confiança, porque jamais serão decepcionados. Assim como a palavra diz, jamais vi um justo a mendigar o pão e tampouco a sua descendência. Fartos do pão da vida que entra pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas, a palavra de Deus, Cristo Jesus. E através destas boas novas, que aperfeiçoa sempre a nossa fé, por perseverar sendo seus imitadores. Ele é o elo da perfeição, e ainda que se tropece em algum ponto, segundo a fé que depositamos nele, não permitimos com que a fé desfaleça, uma vez que perseveramos exercitando as boas novas, somos cumpridores por meio daquele que cumpriu. Mas aqueles que o negam se tropeçam em algum ponto e estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, aqueles que queiram cumprir segundo
por si não se consegue, não se alcança. E assim, por não exercitar as boas novas que só é possível pelo seu espírito, sua fé é morta e nula. E estão sempre colocando outros fundamentos, onde a palavra diz que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o alicerce já lançado, segundo promessas excelsas, do qual vivemos e perseveramos e cremos naquele que disse: Não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: Vou preparar um lugar. E assim perseverais, segundo aquele que é fiel e verdadeiro, e disse: Não vos deixarei órfãos. A alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, aqueles que estão selados, redimidos, para se alcançar as regiões celestiais. Ele é a vida e a ressurreição. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.